Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao culto dessa quarta-feira. Vamos orar pedindo para que Deus esteja abençoando, recebendo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração e também as nossas súplicas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te pedimos, ó Deus, neste momento, que os teus ouvidos, que os teus olhos, que as tuas mãos estejam atentas, Senhor, à nossa oração, ao nosso culto, Senhor, à nossa adoração, à nossa gratidão, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu povo, Senhor, desde o início da criação, Senhor, até os dias de hoje. E nós já te louvamos pelo que o Senhor ainda fará pelo teu povo, porque tu és um Deus que tem cuidado de nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada participante deste culto, Senhor, a cada irmão, a cada familiar, a cada amigo, a cada internauta que está agora, meu Deus, através das redes sociais, buscando a tua palavra, buscando a tua face, Senhor, buscando ouvir a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. Fala aos nossos corações através do teu Santo Espírito, Senhor. Nós possamos estarmos com os nossos corações abertos para receber de bom grado a tua palavra, e que seja um terreno fértil, Senhor, que a tua palavra possa florescer, Senhor, em nossas vidas, e que nós possamos dar frutos através dela. Essa é a nossa oração, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia, abre em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 5. 2 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens.
porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Vamos orar, momento de intercessão. Nós vamos orar por missões estaduais. Agora é hora de evangelizar o povo goiano, é hora de falar de Jesus ao povo goiano. Nós temos muitos missionários, muitos, de diversas maneiras. Temos missionários que ministram em presídios, temos missionários que vão para cidades onde não tem trabalho cristão, e temos também um tipo de missionário muito especial, pouco conhecido, missionário rural. E eu me alegro e me emociono em saber que meu avô foi um desses, Aristóteles, minha avó Zaíca. Então eles saíam ali da sua casa, iam na região rural, Vianópolis, Caraíba, Girineu Teixeira, em tantos lugares. Então eles saíam para proclamar a palavra. Iam os dois com 10, 11, 12 filhos, levando a palavra de Deus. E um dia eu tive a oportunidade de participar no seminário, e a minha professora falou: olha, eu sou cristã graças ao trabalho de seus avós, que foram lá na fazenda e evangelizaram a minha família. Saudosa irmã Maria Mâncio. Nós temos a alegria de sabermos que tem pessoas que se preocupam uns com os outros, assim como nós da Igreja Batista Vida e Paz. Nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia evangelizando o bairro Hilda, evangelizando também através agora das redes sociais, mas nós temos lugares onde nós não podemos ir e nós contamos com os nossos missionários. Deus tem chamado missionários para fazer essa obra, então nós vamos orar nesse momento de intercessão por missões estaduais. Vai começar
nesse final de semana será o lançamento de missões estaduais. Então nós já vamos orar, pedindo para que Deus esteja abençoando esse trabalho. Vamos pedir pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, vamos pedir para que essa crise de Covid, para a crise política, para que tudo passe, para que nós tenhamos um pouco de paz, para que nós possamos respirar um pouco mais aliviado e assim podemos nos concentrar uns nos outros, concentrar também principalmente no nosso Deus. Então nós vamos orar nesse momento, orar também por outros pedidos que são apresentados nas nossas devocionais. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de te buscar, de buscar a Tua presença, de clamar o Teu santo nome, Senhor. E te louvamos ainda mais, Senhor, porque temos a oportunidade de sabermos que o Senhor responde à nossa oração. Nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz, Senhor, através da leitura bíblica, através das mensagens musicais, através dos nossos irmãos, conversa com os nossos irmãos, Senhor. Tu és um Deus que responde à nossa oração. Senhor, muitas vezes a resposta é não, porque não sabemos pedir, Senhor, porque não sabemos o nosso futuro, mas sabemos que o Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Teu nome, que buscam fazer a Tua vontade, Senhor, que nós possamos ser essas pessoas que buscam fazer a Tua vontade, que amam o Teu santo nome, Senhor, que a Tua vontade seja revelada em nosso coração, Senhor, Teu Santo Espírito esteja nos direcionando. Ó Deus, eu te peço agora por missões estaduais, Senhor, teremos o lançamento nesse próximo final de semana e nós pedimos que seja uma bênção, que vidas sejam transformadas através de missões estaduais, Senhor. No mês passado, até o mês passado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque nós tivemos missões mundiais, Senhor. Como foi agradável participarmos, Senhor, saber que Jesus transforma o coração, Senhor, através da alegria. Meu Deus, e nós te louvamos, porque o trabalho batista foi iniciado por americanos que saíram de suas terras para vir, Senhor, evangelizar o povo brasileiro. Nós te louvamos, meu Deus, porque eles também vieram e evangelizaram o povo goiano, Senhor. E agora é a nossa vez, como igreja, e como batistas, evangelizar todo o nosso estado, Senhor. Esteja abençoando a cada igreja nesse propósito. Que os nossos corações, Senhor, sejam generosos nas ofertas missionárias. Que as nossas igrejas estejam atentas, Senhor, em fazer com que pessoas para que os vocacionados sejam enviados, Senhor, e para que os que já foram enviados, que eles sejam sustentados por Ti. Ó Deus, pedimos para que o Senhor esteja preparando o terreno em que esses missionários vão pregar, Senhor. Terrenos rudes, Senhor. Terrenos que necessitam da boa semente, Senhor, mas nós não conhecemos cada um dos terrenos, então importa que preguemos a todos os povos, a todas as pessoas, independente, Senhor, de classe social, independente de cor, independente de gênero, independente do que for, ó Deus, nós possamos pregar a Tua verdade, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, entendermos que o Teu propósito deve ser cumprido em nossas vidas, Senhor. Usa-nos como igreja. Pedimos a Deus pelos enfermos, Senhor, que o Senhor esteja restaurando a saúde de cada um, esteja com a irmã Valdívia, na cirurgia que terá de fazer, Senhor. Pedimos pela recuperação da irmã Sandra, Conceição, irmão Lucineide, Senhor. Esteja com os nossos irmãos que têm passado por dias difíceis, Senhor. Pedimos pelas crianças, pelos adolescentes e jovens que estudam, Senhor, também estão passando aí por mudanças, Senhor, entendimento de como devem fazer, Senhor. Nós sabemos que isso causa um prejuízo à educação deles, Senhor, mas o Senhor tem um propósito em tudo, Senhor, que nós possamos entender o Teu propósito, e um deles, Senhor, é que o povo volte mais para Ti, que o povo busque mais a Ti através da oração, Senhor. Te louvamos, ó Deus, te pedimos pela vida de cada um dos nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, nossos internautas. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que têm passado por necessidades. Que eles não se envergonhem, Senhor, em nos procurar, para que possamos ajudar a cada um. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra portas de emprego, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, para que as pessoas sejam mantidas nos empregos.
Que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, para que os autônomos continuem o seu trabalho com segurança, Senhor, para que os empresários continuem com suas empresas, Senhor, visando, obviamente, Senhor, eles visam o lucro, mas que visem também, Senhor, os seus colaboradores, Senhor, que entendam que esse é um momento onde precisa de ajuda mútua, Senhor, onde um tem que ajudar o outro para que nós possamos sair fortalecidos desta crise, Senhor, financeira. Mas nós pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja usando a Tua igreja para que o povo saia da crise espiritual, Senhor, da crise moral que tem vivido, e que a Tua graça, Senhor, seja resplandecente na nossa vida, e que nós possamos resplandecer o Teu amor às outras pessoas. Essa é a nossa oração, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, essa palavra, as nossas aflições, os nossos agradecimentos, Senhor, que são muitos, são incontáveis, pois o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Nós te louvamos, agradecido, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Por toda essa semana temos falado sobre a obra do Espírito Santo ao compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Falamos como o Espírito Santo trabalha em nós e depois, nos últimos dias, falamos como o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas que amamos tanto e Deus ama tanto. A Bíblia diz que quando ele vier, falando do Espírito Santo, que ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo que virá. O que ele faz é convencer as pessoas, convence eles do pecado. A maioria das pessoas, incluindo a gente, gostamos de pensar que somos bons, que não tem problema com a gente e estamos fazendo um bom trabalho. A realidade é que todos pecamos e que estamos destituídos do padrão de Deus, da glória de Deus, da majestade dele. Estamos destituídos e o Espírito Santo nos convence de nosso pecado. Mas não é só isso. Ele convence as pessoas da justiça dele, da justiça de Cristo. Quando as pessoas entendem que falharam e pecaram, eles tentam ser melhores e pensam, se eu orar mais, for mais religioso e frequentar mais o lugar onde adoro a Deus, fazendo coisas desse tipo, eu vou ficar bem. Mas nada disso vai te fazer ter um bom relacionamento com Deus Santo. Então o Espírito Santo convence as pessoas da necessidade que eles têm de Jesus Cristo. Ele é nossa justiça e a única justiça que a pessoa pode ter é Jesus. Então ele os convence que a necessidade deles de Jesus, ele fala ao coração deles e mostra que Jesus é a única esperança de nossas vidas. E a terceira coisa que ele faz é convencer as pessoas não só da necessidade que eles têm de Jesus, mas do juízo que virá. Que um dia vamos estar diante de um santo Deus prestando conta de nossas vidas. O Espírito Santo convence as pessoas disso. Nós não fazemos isso, mas ele pode e ele convence. E quando o povo é convencido disso, clama e diz, eu preciso de Jesus. Já vi acontecer várias vezes pessoas começando a chorar quando entenderam a necessidade que eles têm de Cristo e abriram o coração para Cristo. Então precisamos da obra do Espírito Santo para transformar a vida das pessoas que temos orado por elas, com quem temos compartilhado o nosso testemunho. Eu quero te encorajar hoje, te encorajar a convidar os amigos que você tem para vir ouvir nosso evento especial, quando vamos levar o Evangelho de Jesus a eles. Deus te abençoe e espero compartilhar mais com você amanhã. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Olá, mais uma vez nós estamos com vocês para meditar na palavra de Deus, aquilo que Jesus tem para nos dizer no seu Evangelho, as verdades fundamentais do Evangelho de Cristo. Nós vamos ler nesse momento a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 9,
e nós vamos ler os versículos de 57 a 62. O texto nos diz o seguinte: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Nós vamos falar sobre os desafios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem grandes desafios no viver do Evangelho de Jesus. O Evangelho não é algo que nós recebemos na nossa vida para divertimento, para o nosso próprio lazer. É algo de muita responsabilidade. Realmente existem exigências do Evangelho para o nosso viver. O mundo não gosta, de fato, do verdadeiro Evangelho, o Evangelho que é apresentado por Cristo na sua palavra. E às vezes até muitas igrejas também têm mudado o Evangelho para poder satisfazer os homens. O Evangelho não fala aquilo que os homens querem ouvir. Então, o Evangelho é a palavra de Deus e fala aquilo que Deus quer dizer aos homens, não aquilo que os homens querem ouvir. O Evangelho não manda fazer aquilo que as pessoas gostariam de fazer. O Evangelho vem de encontro com a vontade da nossa carne e vai, então, moldar a nossa carne. Por isso, existem grandes desafios no Evangelho, porque o Evangelho não é regido pelos pensamentos humanos, mas é pela vontade de Deus. E nós vamos ver alguns pontos nesse texto que mostra as exigências de Jesus para segui-lo, para aceitar, para viver o Evangelho, para entrar no reino de Deus. E o primeiro desafio do Evangelho de Jesus, ele não oferece aos homens recompensas materiais. Nós vimos aí o versículo 57 e 58, onde nós lemos: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aquele homem disse a Jesus: eu vou seguir o Senhor por onde quer que andares, por onde for eu estarei seguindo o Senhor. Jesus olha para aquele homem e então vê no seu coração intenções que não são aquelas que o Evangelho vai então dar à sua vida.
Ele olhou para aquele homem e viu que ele estava pensando o seguinte: bom, se Jesus faz milagre, se Jesus realiza maravilhas, então podemos com isso ganhar muito dinheiro. Mas Jesus olha para ele e diz: olha, a sua intenção de entrar no reino de Deus para ganhar dinheiro, então é falsa. Não é isso que eu ofereço. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem abrigo para você, não tem um lugar de você realmente estar seguro, mas então algo que diferente de tudo aquilo que o mundo oferece para as pessoas. Hoje existem evangelhos para todos os gostos, nós sabemos, né? É o evangelho que liberta o corpo, mas não salva o espírito. Nós vimos aí interesse apenas em oferecer algo que possa dar bem-estar para o homem. Que oferece também o evangelho de hoje tesouros terrenos, mas não dá o tesouro celestial. Então o evangelho de Cristo não oferece tesouros terrenos. Ele oferece compromisso, dedicação, consagração e às vezes até perseguição e até pobreza, né? Esse evangelho de Cristo é que escraviza e não liberta. O evangelho de hoje muitas vezes escraviza, mas não liberta o homem, porque coloca coisa na cabeça das pessoas e elas ficam compromissadas com os líderes religiosos e têm que assumir os seus compromissos e então se torna escravo. Mas o evangelho de Cristo nos liberta. O segundo desafio do evangelho de Jesus, ele não permite competição. Jesus Cristo não entra na nossa vida e para que nós possamos então colocar nas nossas vidas outros compromissos que venham entrar em choque com a sua vontade, com os seus ensinamentos. Jesus Cristo entra na nossa vida para ser o Senhor da nossa vida, para comandar a nossa vida. Tem uma canção que diz que se ele não for o primeiro na nossa vida, ele não vai ocupar lugar nenhum na nossa vida. Então ele não aceita competição. O versículo 59 e 60 nos fala: a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, é evidente que o pai daquele homem não estava morto ainda. Entre os judeus havia um compromisso, né? Exigiam que o filho mais velho cuidasse do seu velho pai até que ele morresse. Seu pai ainda estava vivo e ele queria então um tempo para poder sepultar, esperar o seu pai morrer e sepultá-lo, para depois seguir a Jesus. Então Jesus disse, não é depois, é agora, deixa que os mortos que estão na sua casa sepulte o seu pai, e você então vem e prega o reino de Deus, anuncia o reino de Deus. O próprio Jesus diz, quem não deixar pai, mãe, filhos, irmãos, por amor a mim, não é digno de mim. Então nós vimos aí que ele não aceita competição, outros compromissos. Quando assumimos o compromisso com Cristo, nós temos que estar envolvido realmente com esse compromisso. Quando o meu envolvimento com a minha família não crente
roubar a minha fé, tenho que tomar uma decisão na minha vida. Então, tenho que tomar uma decisão por Cristo. E esta é a realidade de muitas pessoas que têm aceitado Jesus Cristo. O terceiro desafio do Evangelho de Jesus, ele não permite voltar atrás. Então, isto é, não estar disposto a renunciar por Cristo, tem que estar disposto a renunciar por Cristo. E o versículo 61, 62, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Que essa pessoa queria despedir da sua casa, era fazer uma festa por alguns dias e então ali farrear com aquelas pessoas e despedir delas, para depois seguir a Cristo. Quando os judeus que estavam sendo conduzidos para a terra prometida por Cristo, pessoas que Deus escolheu para ser o seu povo, agora aquela nação, aquele povo desejou voltar para o Egito. Então o Senhor castigou aquele povo, né, que queria voltar para o Egito. Repreendeu aquele povo porque queria voltar para a velha vida. E essa pessoa que quis seguir a Jesus, mas depois que despedisse daquelas pessoas, da sua família, da sua casa, seus amigos, ele então disse, olha, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então essa é uma verdade, que se alguém está arando uma terra, ele tem que estar olhando para frente para alinhar então o arado na direção certa, para não errar o trilho. Então essa é uma verdade, quem aceita Cristo tem que estar olhando para Cristo, vivendo com Cristo, seguindo a Cristo. É isso que tem que fazer, então, aqueles que aceitam Cristo, e não olhar para trás, para a velha vida, para o tempo passado. Passado, nós não devemos vivê-lo, apenas deixá-lo, abandoná-lo. Em quarto lugar, o quarto desafio do Evangelho de Jesus, ele é uma porta estreita. Jesus declara isso em João 7,13, entrai pela porta, Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, o Evangelho é uma porta estreita que nos limita socialmente falando, e nós temos que assumir esse compromisso, nós temos que viver essa vida, temos que limitar a nós mesmos. É o que a palavra de Deus, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e vem e segue-me. Temos que limitar então a nossa carne nessa vida do Evangelho da porta estreita. Temos que limitar então a nossa carne, temos que aprender a viver por Cristo e para Cristo e com Cristo também. Esta é uma realidade. Então é uma porta estreita o Evangelho. O quinto desafio do Evangelho de Cristo, ele não se relaciona com falsidade. Nós encontramos essa verdade em Mateus 15, 7 a 9, Jesus dizendo aos judeus, hipócritas,
bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, Jesus não aceita hipocrisia, não aceita mudança na sua palavra. Ensinar doutrina que são preceitos de homens para substituir os princípios do seu evangelho. Ele, então, não aceita isto. Não dá para viver como mais ou menos crente. Nós temos que assumir, então, uma vida cristã verdadeira. Mateus 7, 21 diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus não aceita falsidade, mudança no seu evangelho para nos deixar mais confortáveis, né? Ele não aceita isto. Nós temos que viver a realidade do seu evangelho, o evangelho como ele é, de fato, como ele foi pregado e ensinado pelo Senhor Jesus. Em sexto lugar, o sexto desafio do evangelho de Cristo é a inimizade do diabo. Então nós vimos que o diabo age com astutas ciladas contra aqueles que são de Cristo. Nós lemos isto em Efésios 6, 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, quando nós aceitamos Cristo, porque Cristo nos libertou do império das trevas, do império do diabo, estávamos acorrentados lá e trancado no império do diabo. Cristo invadiu então o império do diabo quando morreu na cruz e nos libertou e nos transportou para o reino de amor, o reino de Cristo. E nós então, agora, o diabo se tornou o nosso adversário, como diz a palavra de Deus. E Paulo está nos falando que para viver então e não ser atingido pelas astutas ciladas de Deus, nós precisamos nos revestir da armadura, de toda a armadura de Deus na nossa vida. As tentações do diabo, elas acontecem nas nossas vidas. Nós lemos isso em Mateus 26, 41, Jesus falando: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. As tentações são realidades na nossa vida. Deus não vai nos livrar da tentação, né, que elas aconteçam nas nossas vidas. Nós temos que orar e vigiar para que não venhamos a cair diante das tentações. Elas são reais na nossa vida. Por isso que nós vimos que o diabo está sempre nos assediando dia a dia, né? Por isso que Pedro diz, 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então é um assédio constante do inimigo. Isso é um desafio na nossa vida, no nosso viver cristão diante de Deus. E em sétimo lugar, nós vimos que o sétimo desafio do Evangelho de Cristo é viver a fé. Todo dia, a cada momento, ser alimentado, sustentado, conduzido por esta fé a Deus. Nós lemos que a fé tem de ser
depositada naquele que é invisível. E nós vimos isto em João 20, 29, Jesus falando. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Então, nossa fé num Deus invisível, nós temos que crer que Ele é real e que Ele está presente conosco, promessa dEle, né? E então nós temos que manter esta fé realmente firme em Jesus. Em segundo, a fé tem de ser um estilo de vida. Nós lemos isto em Hebreus 10, 38, mas o justo viverá de fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então é um estilo de fé. Nós temos que viver a fé. A fé é que nos conduz, é que nos faz triunfar, porque nós depositamos no Deus invisível, todo-poderoso, e vivemos esta fé a cada momento, em tudo que acontece, em cada circunstância. Nós então vivemos esta fé. A fé, em terceiro, a fé só pode ser depositada em Cristo, em ninguém mais. Cristo é a pessoa de Deus, da Trindade, o Filho que veio ao mundo para se relacionar com os homens, salvar e conduzir os homens. Por isso lemos Atos 16, 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu, a tua casa. Então, a Bíblia nunca diz: você precisa crer nos apóstolos, você precisa crer nos profetas, você no sentido de para que eles lhe dê salvação. Não, nem em ninguém mais nós devemos crer somente em Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o mediador entre nós e Deus. Cultuamos a Deus no nome de Jesus. É Ele então que nos deu a vida eterna quando morreu na cruz. Concluindo então, nós conhecemos muitas pessoas que não suportam os desafios do Evangelho e acabam desistindo. Já conheci pessoas assim nos meus 41 anos de ministério, pessoas desistindo. Quando Jesus estava no mundo, então a Bíblia fala que muitos dos seus discípulos o abandonaram, deixaram, voltaram atrás. E então, às vezes, os desafios do Evangelho, a mensagem séria do Evangelho de Cristo faz pessoas desistirem, então, de seguir a Cristo, porque existem desafios. O Evangelho é um desafio para a nossa vida pecadora, nossa vida realmente sem agradar a Deus, e nós temos que enfrentar esses desafios para viver a verdade de Deus. Por isso que Paulo diz, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes nas obras do Senhor, sabendo que a vossa dedicação, a vossa firmeza não é vã no Senhor. Sempre vai haver uma recompensa na nossa vida quando nós ficamos firmes diante dos desafios do Evangelho para a nossa vida. O Evangelho verdadeiro, ele produz, ele traz para as nossas vidas desafio, e até mesmo o inimigo nos ataca porque nós pertencemos a Cristo, ao seu Evangelho verdadeiro. Que Deus nos abençoe. O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder.
a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar. Oh Deus bendito, vem nos encher da tua graça de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Em tempos de escuridão e dor, a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real fervor, Deus o Espírito enviou. Quando implora por humildade e amor, de novo a igreja alcançará, irá pregar com testemunho e amor, até ver Cristo regressar. Oh Deus bendito, vem nos encher da tua graça de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar. Chegamos ao final de mais um culto, agradecendo a cada um de vocês que tem participado conosco. Nós sabemos aí que a distância atrapalha, mas através das redes sociais nós temos nos aproximado. Então convido você sempre a participar dos nossos cultos. Nós temos o culto quarta-feira, às 20 horas. Nós temos o culto no domingo de manhã, às 10 horas. Temos o culto no domingo à noite, às 19 horas. Temos as devocionais às 6 horas da manhã. Você que acorda cedo para ir para o trabalho, acorde um pouco mais cedo, participe com a irmã Áurea. Tem vezes que a irmã Ana Clara faz devocional. Vai para o seu trabalho, almoça, chega em casa à noite. Você também tem devocional todos os dias, às 20 horas, geralmente com a irmã Letícia, com a irmã Carol. Estejam participando, estejam colocando seus pedidos de oração, estejam participando, interagindo conosco, mandando mensagens para a gente. É uma alegria saber que você está participando do nosso culto, que você está participando do culto que prestamos a Deus. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós e que nos dê aí um restante de semana cheio de bênçãos. Um abraço a todos.